Vocês já sabem que o podcast aqui ele se tornou totalmente espiritual. Inclusive é algo que eu senti de falar aqui, tá? Eu acho que eu falei isso na Jornada Lapidação, que é minha mentoria online para mulheres que desejam ser lideradas pelo Espírito Santo e restaurar em todas as áreas da sua vida, nossa comunidade, onde ser liderado pelo Espírito Santo é algo comum, normal, no dia a dia. Dia 27 de maio, eu abro vagas para você se tornar minha mentorada na jornada, tá? Então, já coloca aí na tua agenda esse programa financeiramente também. Mas, na jornada, eu acho que eu comentei, porque é meu espaço ali de abertura realmente, de direcionamento e ser guiada mesmo pelo Espírito Santo ali, trazendo técnica realmente, né? Eu brinco que o podcast é meu espaço de café com vocês, inclusive estou tomando meu cafezinho. A jornada é meu espaço professoral, de professora realmente com técnica e direcionamento. E ali dentro eu comentei algo, né? Que quando eu abri e estruturei o Mente Lapidada Podcast, gente, eu não sabia que era um projeto de Deus. Eu achava que eu que tinha criado. E eu comecei falando lá atrás, se você já me acompanha há um tempo, ou, né, tem muita gente que conhece meu podcast e depois vai maratonando tudo. Eu recomendo que você faça a mesma coisa. Mas lá atrás eu falava sobre mentalidade, neurociência. Eu achava que era o caminho Mas Deus, pouco a pouco, vai revelando o caminho. Porque Ele tem essa calma, essa misericórdia de mostrar, direcionar o caminho pra gente. E agora, né, depois de um ano e um mês, eu tô entendendo o que é o Mente Lapidada Podcast. E o que é essa lapidação, realmente, dos céus na sua vida. Dito isso tudo, hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. A gente vai falar por que tentar a sorte diariamente, tomando decisões na sua vida, se você tem alguém que pode te dar o caminho e o caminho certo para a sua vida. Vamos lá. Como eu disse também no episódio anterior, nos dias 27 e 28, são muitas informações, mas eu preciso te passar, porque tem senhoritas que não estão no meu Instagram, que é onde eu passo todas as informações para vocês, que é @HelenaLima, cheio de pontinho. Mas, como eu falei também no episódio anterior, no dia 26, 27 e 28, vai acontecer um evento gratuito no meu Instagram, onde eu vou te ensinar a ter intimidade, pessoalidade no seu relacionamento com Deus. Porque eu sei que muitas de vocês que me acompanham já são cristãs, mas eu garanto com muita certeza e muito temor que grande parte de vocês não vivem um Deus pessoal. Então, 27, 28 e 29, você vai ter essa oportunidade, o link do grupo tá logo aqui abaixo, tá? Mas por que eu tô te falando isso? Porque você vai começar a entender que existe algo chamado Espírito Santo de Deus, que não é um foguinho, uma energia, uma chama, um calorzinho que a gente sente. É uma pessoa. Inclusive, como eu botei aqui para vocês, na palavra fala que quando Jesus, ele realmente foi para o Pai, né? E ele ressuscitou e foi para o Pai, ele deixou muito claro, porque os discípulos ficaram muito preocupados, do tipo, lascou. Para a gente tomar decisão, a gente precisava de Jesus. Jesus, a gente vai para Galileia ou vai para não sei aonde? Jesus, a gente vai para a direita ou vai para a esquerda? Jesus, a gente vai ajudar fulano e beltrano? Jesus, a gente vai... Eles tinham Jesus na terra para consultar. Aí eles não erravam, porque Jesus dava orientação dos céus, porque Jesus era Deus. Aí, Jesus morreu. Eu fico imaginando os discípulos, tipo assim, cara, lascou. Vamos ter que tirar a sorte aqui. Pra gente tomar decisões, porque assim, não tem mais Jesus aqui pra mentorar a gente. Só que, ele deixou claro pra eles, eu vou, mas eu vou deixar com vocês aquele que vai ensinar todas as coisas. Aquele que vai ser o consolador. Aquele que, isso sou eu acrescentando, será o teu mentor, o teu direcionador, o teu líder, o teu guia, que é o Espírito Santo de Deus. E opa, ele habita a terra e ele habita em você. Então, sabe uma coisa que o Espírito Santo... Eu contei no episódio anterior que eu falei que quando eu fui estruturar o lançamento da jornada, esse lançamento agora do dia 27 de maio, eu não consultei. Gente, minha barriga deu uma roncada aqui, ó. Ouviu, Bruno? Gente, valoriza aqui, ó, porque a pessoa tá com fome. Mas vamos lá. Tô voltando. Quando eu estruturei a jornada, eu falei assim, gente, cabeça carnal, né? Preciso de uma equipe de tráfego pago. Porque Deus já falou que vai crescer. Deus já falou que eu preciso
dar passos mais largos e arriscados, porque se eu tô arriscando com o direcionamento de Deus, é igual segurança. Bota equação matemática. Risco mais Deus é igual a segurança. E aí eu falei, então, óbvio, não consultei, né, o Espírito Santo, óbvio que eu preciso de uma equipe de tráfego pago. Contratei. E eu não estava em paz. Não por eles, são os amores. Porque, até então eu não sabia o porquê. Não estava em paz. Bárbara não estava em paz, que é minha equipe não estava em paz. Tava tudo um negócio meio estranho. A gente começou a meio que brigar. Eu falei, gente, tem uma coisa muito errada acontecendo. E eu não estava conseguindo enxergar. Só que Deus é tão perfeito que ele vai usar pessoas para abrir os seus olhos, talvez seja eu. E aí uma amiga minha, por um problema dela, que não tem nada a ver comigo, mandou um áudio falando, no final do áudio ela falou assim, amiga, e com essa situação toda, eu entendi que Deus está me levando para uma entrega e uma obediência total. Menina, aquilo ressoou na minha mente como se fosse eco. E eu falei assim, putz, eu não consultei o Espírito Santo para saber se era para contratar tráfego pago. Na minha cabeça era óbvio. Óbvio para quem, cara pálida? Óbvio para quem? O plano é dele, não é meu? Menina, eu senti o Espírito Santo falando dentro de mim assim, ajoelha. Eu ajoelhei. Ele falou o seguinte para mim, toda vez que você dá um passo e você não me consulta, você não ouve minha opinião, você não tem meu direcionamento, você tá me desrespeitando, filha. Você me desrespeitou, Helena. Você me desonrou. Você não me ouviu. Não era o caminho que eu queria. Óbvio pra quem, Helena? Menina, eu juro pra você, eu nunca tomei uma bronca do Espírito Santo dessa forma. Ele já puxou minha orelha de algumas formas, porque ele é o que vai exortar para que você se mantenha no caminho certo. Por isso você precisa ser madura para receber uma paulada dessa, pedir perdão, levantar, continuar. Falei com Bárbara, eu falei, amiga, olha só, o bom, esteja perto de amigas que viver isso é normal, por isso você tem que estar na jornada da lapidação. Porque eu sei que no seu dia a dia, suas amigas muitas vezes não vivem isso, seu marido não vive isso, essa liderança do Espírito Santo não vive, aí você parece uma alienígena. Aí é muito fácil sair da jornada. Por isso você tem que estar na jornada da lapidação, porque lá isso é o normal. E assim você não sai da sua jornada. E aí, mandei mensagem pra Bá. Eu falei, amiga, o negócio é o seguinte. Acabei de tomar vou falar a palavra mesmo, um esporro do Espírito Santo. Não é pra ter equipe de tráfego. E quando eu falei isso pra Bá, ela falou, amiga, eu não queria te falar, porque você tava com muita certeza, e pra ser bem sincera, até fazia sentido, mas o sentimento que eu tive foi que a gente voltou a ser aquelas... A Bárbara tá comigo muito tempo trabalhando, né? Mas a gente voltou, né? Nós voltamos a ser o que éramos antes de buscarmos a liderança de Deus pra tudo. A gente voltou na época do Prisma, né? Tem algumas alunas minhas aqui que se vão lembrar do Prisma, que era o meu programa de branding. Eu fazia muitos lançamentos, aquilo me adoeceu. Eu não era liderada pelo Espírito Santo, era pela minha carne. E deu muito errado. Assim, eu ajudei muitas pessoas, mas à custa de quê? Né? Da minha casa, da minha família, da minha saúde, das minhas filhas. Então, assim, tá errado. Então, na época que eu fazia esses lançamentos, foi totalmente disfuncional na minha vida. Tanto que um tempo eu tive que parar de fazer isso. E aí eu falei com ela. Conversei com um rapaz do tráfego pago, que foi um amor, assim, mas eu fui sincera. Ela, o que você falou pra ele? Eu falei, fulano, olha só, você sabe que eu sou temente a Deus, você sabe que o meu negócio é dele, e eu errei, assim, eu não pedi direcionamento. E aí ele falou algo interessante, assim, que aí eu tive mais certeza que o Espírito Santo já tinha me revelado lá atrás. Que ele falou assim, mas Helena, eu tô em grandes mesas, eu tô em grandes mentorias e eu vou poder te direcionar, ele falou muitas palavras, eu vou poder te direcionar da maneira certa. E aí eu senti no meu coração, tá vendo, filha? Eles não estão errados, só que o direcionamento vai acabar vindo deles e não de mim. Eu sei o que eu tenho pra você. E eu sei que é meio bizarro pra algumas mulheres pensarem aqui, eu falo pra mulheres, eu sei que chega a homens, mas se você é homem, amém, pega a mensagem também que é pra todo mundo. É meio bizarro você pensar que Deus é um estrategista de negócios. Ele te dá estratégia para tudo. Ele te dá estratégia para lançamentos. Ele te dá estratégia para captação de clientes. Ele te dá estratégia para aumentar o alcance do perfil do seu Instagram. É para esse nível que eu quero que você vá. Se você não saber disso, é isso. É para esse nível que eu quero que você tenha de intimidade para ouvir da boca dele. Por isso que eu falei no episódio anterior que Deus me direcionou a fazer esses 3 dias de lives no meu Instagram. E aí, muita gente do mercado vai falar assim,
Ah, mas isso não funciona mais. Isso aí é coisa de 2022. Ah, mas isso não funciona mais. Sem tráfego, você nunca vai bater essa meta. Eu sei que para muitas pessoas é meio bizarro pensar que isso existe, sabe? Essa liderança, esse direcionamento de Deus. Mas o que você tem que parar para pensar é que, cara, ele criou todas as coisas. O Espírito Santo, ele é a criatividade. E quando eu entendi isso, eu entendi, cara, por que eu fico... Não que a gente não possa ter mentores humanos, vamos dizer assim. Mas hoje eu, Helena, busco mentores humanos que são guiados também pelo Espírito Santo. Porque, cara, ele sabe o plano que ele tem pra minha vida. Ele sabe como ele quer usar a minha vida. Ele sabe tudo. Ele revela isso pra mim. Então, por que eu tô dizendo isso tudo pra você? Pra te dizer que toda vez que você toma uma decisão na sua vida, vou casar, não vou casar. Vou ter filho? Não vou ter filho. Vou abrir esse projeto? Não vou abrir esse projeto. Vou abrir essa empresa? Não vou abrir essa empresa. Vou fazer o lançamento assim? Vou fazer o lançamento assado. Ah, vou fazer essa faculdade? Vou fazer essa faculdade. Seja qual decisão que você for tomar na sua vida, se você não consulta o Espírito Santo, você tá jogando sorte. É na sorte, é 50-50. Se dá muito certo, dá muito errado. Porém, o Espírito Santo, ele foi deixado na Terra pra gente. E você vai entender cada vez mais, né, na jornada de lapidação, como viver essa intimidade, essa liderança realmente. Ele foi deixado para que nós não saíssemos do que Deus tem de plano para nossa vida, do que Ele tem traçado para gente. E toda vez que a gente não consulta Ele, a gente joga sorte. Então esse episódio é para te provocar, para falar, cara, você vai seguir uma vida tentando a sorte até quando? Sendo que você tem alguém que pode te direcionar. Deixa eu te falar, a sua maior tarefa, o seu maior esforço tem que ser, o seu maior esforço tem que ser aprender a ouvir ao Espírito Santo. O dia que você começar a ouvir, você vai começar a viver o sobrenatural na sua vida como algo normal, que é o que eu vivo hoje. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.